Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje então no último dia. O clamor pela família. Então acredito eu que durante todos esses domingos que nós tivemos aqui, nós estávamos clamando. E quando nós estamos clamando, nós estamos atraindo, trazendo a presença de Deus para a nossa família, para a nossa vida, para a nossa casa. Estamos trazendo a presença de Deus, porque uma casa e uma família que tem a presença de Deus dentro dela é uma casa, é uma família abençoada, é uma família frutífera, é uma família bem-sucedida. Uma família que carrega a presença de Deus dentro da sua casa, que vela pela palavra de Deus dentro da sua casa, é uma família que já deu certo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E quando eu olho para esse texto, louvado seja Deus, quando Davi vai então decidir trazer a arca de Deus, a arca que representava a presença de Deus, para dentro do seu reinado, para dentro de um lugar preparado ali, para que ele não viesse então governar, reinar sem a presença de Deus. Eu vejo então, meus irmãos, louvado seja Deus, algo muito propício para esta manhã. Louvado seja o nome santo do Senhor. É bem entendido de todos nós, meus irmãos, que esse texto que nós lemos já não é mais a primeira, mas a segunda vez que Davi vai tentar trazer a arca de Deus. Porque na primeira vez eles cometeram um grande erro. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Na primeira vez eles quiseram então imitar ali os filisteus, quando eles vieram devolver a arca que havia sido levado ainda ali no tempo de Eli, Ofni e Finéias. Quando a arca então agora foi para ser devolvida, louvado seja Deus, eles então colocaram essa arca dentro de um carroção, louvado seja Deus, novo, colocaram ali os bois para transportar aquela arca dos melhores, e então vieram então agora devolver essa arca dessa forma. E Davi, quando ele tentou trazer a arca pela primeira vez, parece que ele quis copiar a forma que os filisteus fizeram. Com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita boa vontade. Mas só boa vontade não é suficiente. Louvado seja Deus. Com muita boa vontade ele tenta então agora trazer essa arca, mas eles cometem um grande erro, e nós sabemos o que aconteceu ali, quando Davi parece que, querendo imitar os filisteus, preparou um carroção novo, colocou a arca ali, e foram bailando, festejando, mas talvez a reverência foi pouca, a prudência foi pouca, e grande foi a tragédia que aconteceu ali naquele lugar, ao ponto de Davi desistir da primeira vez. E essa arca então agora, louvado seja Deus, que havia ficado ali na casa de Abimeleque por muitos anos, quando então agora a primeira vez não deu certo, eles decidem então agora deixar essa arca na casa de Obed-edom. Deixar essa arca ali, talvez pensando, vamos ver e entender o que foi que aconteceu de errado. E a palavra de Deus que nós lemos nessa manhã vai nos relatar dizendo que enquanto essa arca esteve na casa de Obed-edom, Deus o abençoou, ele e toda a sua casa e toda a sua família. E nós não podemos ler esse texto sem extrair dele alguma coisa que vai nos ensinar alguma coisa, que vai nos trazer luz para alguma coisa. Louvado seja Deus, porque nessa manhã que nós estamos aqui em culto da família, com o tema, o clamor, o grande clamor pela família, nós já entendemos que quando nós estamos clamando a Deus dentro da nossa casa, nós estamos invocando a Deus, nós estamos traindo Ele para que Ele possa habitar conosco ali dentro daquela casa, para que Ele seja o Senhor daquela casa. E nós já entendemos também dentro daquilo que já está sendo falado aqui, louvado seja Deus, que é exatamente isso que Davi está fazendo.
Davi está buscando a arca que Saul ignorou durante todo o seu reinado, e nós sabemos a tragédia que aconteceu no reinado de Saul, por ele não ter trazido a arca para dentro do seu reinado. A arca que representava a presença de Deus. Davi, então, agora um homem temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele tenta trazer a arca para dentro do seu reinado. A primeira vez não dá certo, a arca é levada para dentro da casa de Obed-Edom. Deus abençoa ele e toda a sua casa, e isso chega aos ouvidos de Davi. Davi vai ficar sabendo que a casa de Obed-Edom está sendo abençoada, que as coisas estão fluindo ali naquele lugar. Davi vai ficar sabendo, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoou a sua casa, o seu celeiro, os seus negócios, abençoou tudo. E como já está sendo falado aqui nessa manhã, louvado seja Deus, sobre a necessidade da presença de Deus dentro da nossa casa. Aleluias. Um pai de família, uma mãe de família que ignora a presença de Deus dentro da sua casa, você está correndo o risco de viver tragédias dentro da sua casa, de viver coisas que não vai te alegrar dentro da sua casa, de deixar brechas para o inimigo entrar e quem sabe destruir a sua vida sentimental junto com o seu esposo, com a sua esposa, começar a entrar na vida dos filhos e levar esses filhos para o mundo, estabilizar essa casa toda, e daqui a pouco, quem sabe, louvado seja Deus, o abandono dos filhos. Aí o esposo vai para um lado, a esposa para o outro, e aí tem filhos aqui, filhos ali, filhos lá, e uma vida toda bagunçada, porque é assim a vida de um homem que não tem Deus, a vida de uma família que não tem Deus. Mas quando nós levamos Deus para dentro da nossa casa, as coisas é diferente. Quando nós atraímos Deus para ser o Senhor da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, as coisas é diferente. Glorifique e exalte o nome santo do Senhor Jesus. Exalte e glorifique a Deus, porque eu vou começar a aplicar essa palavra no coração de todos. Exalta e glorifica a Deus, você que já invocou a presença de Deus para sua casa, para sua família, que está nesse propósito, clamando e buscando a Deus, para que Deus seja o Senhor da sua casa. Aleluia, ao Cordeiro de Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. No texto que nós lemos, igreja do Senhor Jesus, a palavra de Deus vai nos relatar dizendo assim, louvado seja Deus. E dissera ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. O versículo 13 vai nos relatar dizendo assim: olha, quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Imagina você, meus irmãos, se a gente for estudar e ver, essa distância não era uma distância pequena. E aí Davi, no seu coração, quem sabe pensando assim: nós intentamos uma vez e por falta de prudência nós não conseguimos, mas dessa vez será diferente. Da outra vez nós tentamos, quem sabe, imitar os filisteus, colocando a arca dentro de um carroção, mas não deu certo. Mas agora, estudando as leis, estudando as ordenanças do Senhor deixadas por Moisés, nós entendemos que essa arca não pode ser levada dessa forma. Não pode ser levada dentro de um carroção. Não pode ser levado de qualquer maneira. Nós entendemos que tem pessoas habilitadas pelo Senhor, deixadas por Ele para esse ofício. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então agora Davi vai reunir os homens que estavam habilitados, levitas, para carregar aquela arca. E não era mais de cima de um carroção. Homens iam na frente,
com aqueles varais nas suas costas. Homens iam atrás com aqueles varais nas suas costas, os varais daquela arca, e a cada 6 passos que eles davam, eles sacrificavam a Deus um holocausto. Se eu fosse você, eu glorificava e exaltava o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Porque quando eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo de Deus me disse uma coisa: quantos domingos são na campanha? Eu disse 7. Então Deus falava comigo, cada passo, ou melhor, de 6 passos chegava um domingo, e no domingo vocês adoravam a Deus. Aí vocês davam mais 6 passos, segunda, aleluia, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo vocês paravam novamente para adorar. Aí ele me lembrava e dizia: foi 7 domingos. Aí ele falava comigo: hoje chegou o momento, chegou a hora da minha glória descer, da minha presença descer, e eu confirmar a bênção e a vitória na vida daqueles que entraram nessa campanha, que entraram nesse propósito. E se quando ele desce, quando a presença dele toma conta do lugar, tem presença e tem resposta de Deus. Mas enquanto, meus irmãos, a gente continua andando dentro desse texto, dessa palavra, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Precisamos ser prudentes e precisamos estar diante dele com toda a nossa reverência. Não é de qualquer forma, não é com uma vida bagunçada. Às vezes, meus irmãos, a gente fica observando algumas coisas e Deus vai falando conosco, e a gente começa a clamar a Deus e falar: Deus, o que é que está acontecendo? E Deus começa a deixar claro para nós que algumas coisas não avançam, não vai, porque tem pecados ocultos que ainda não foram revelados, que ainda não foram confessados. Nós precisamos confessar os nossos pecados uns para os outros. Nós precisamos ter humildade, meus irmãos, para confessar os nossos pecados, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Isso significa que aquele que não confessa e não deixa e não abandona não é alcançado por misericórdia. E é por isso que você até vem, mas não recebe. É por isso que você até ora, mas não toma posse. E é por isso que você até faz campanha, mas o céu não se abre. Por quê? Porque quem sabe está precisando confessar os nossos pecados uns aos outros e abandonar, para que a misericórdia de Deus possa nos alcançar. Pecados ocultos, vidas bagunçadas diante de Deus, falta de reverência, falta de compromisso, falta de seriedade, falta, meus irmãos, de nós se humilharmos na presença dele e dizer: Deus, eu tenho um coração orgulhoso, o meu eu não me deixa renunciar às minhas vontades, o meu eu não me deixa ser uma pessoa sincera diante de ti. Falta de nós se humilharmos na presença dele. Por quê? Porque a palavra de Deus nos relata dizendo que ele dá honra aos humildes, mas os soberbos ele abate. Falta de nós se humilharmos na presença dele e dizer: Deus, eu pequei, Senhor, nós pecamos, ó Deus, mas nós estamos arrependidos diante de ti. Pessoas vivendo vida dupla no seu casamento, pessoas vivendo adultério todos os dias, e às vezes até cantando, às vezes até pregando. Pessoas vivendo vida dupla, e aí vem, faz campanha, ora, mas o céu não se abre. Confessa o seu pecado, confessa as suas culpas, chega diante de Deus com coração sincero, chega diante de Deus com coração verdadeiro.
Chega diante de Deus e fala: Deus, eu sou falho, mas o Senhor é rico em misericórdia. Chega diante de Deus: Deus, o meu coração é cheio de amargura, cheio de rancor, mas o Senhor é rico em compaixão. Chega diante de Deus. Irmãos, presta atenção nisso aqui. No livro de Lamentações, quando Jeremias está lhe contando as suas lamentações, chorando as suas lamentações, vai chegar um momento que ele vai dizer: Deus, nós oramos, mas parece que há uma nuvem que impede das nossas orações subir. Parece que há uma nuvem que impede do nosso clamor subir. E sabe o que Jeremias fala ali, e me chama muito a atenção? Ele não vai dizer assim: ó, eles pecaram, Deus, e por isso as orações deles não sobem. Eles pecaram, Deus, e por isso o holocausto, o sacrifício deles não sobe, não. Jeremias vai dizer assim: ó, nós pecamos e por isso as nossas orações não sobem. Há uma nuvem que impede, há uma nuvem que atrapalha. Eu não sei se você está entendendo. Eu até não tinha o propósito de entrar em tudo isso que eu estou entrando, mas o Espírito de Deus está me direcionando. O Espírito de Deus está me guiando e dizendo: se tem pecado oculto, confessa. Se tem pecado oculto, se humilha, haja com prudência, adora com prudência, serve a Ele com prudência, com sabedoria, e Ele vos alcançará com misericórdia, com compaixão, com misericórdia. Irmãos, Ele não resiste um coração aquebrantado. Davi, no Salmo 51, ele vai orar a Deus, ele vai clamar a Deus, arrependido dos seus pecados. No Salmo 51, meus irmãos, quando nós olhamos para a história, nós identificamos que aquele salmo está referido ao pecado de Davi contra Betseba e Urias. Nós entendemos que Davi está arrependido e ele vai dizer: fui gerado em pecado e até aqui só pequei. Mas vai chegar um momento que ele vai dizer: cria em mim, Senhor, um coração puro, um espírito reto. Não retire de mim o teu Espírito Santo, não me lances fora da tua presença, e devolva a alegria da tua salvação para a minha alma. Purifica-me e estarei limpo, puro como isso. Davi confessando os seus pecados de adultério, Davi arrependido dos seus pecados, Davi ali, meus irmãos, se humilhando na presença de Deus. E todos nós que estamos aqui nascemos em pecado. Todos nós que estamos aqui temos uma natureza pecaminosa e somos carentes da misericórdia de Deus. Não tem ninguém aqui nesta manhã que não precisa da misericórdia de Deus. Não tem ninguém aqui nesta manhã que é mais santo do que o outro. Não tem ninguém aqui que não é carente do sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Se está em pecado, confessa. Se está em dívida, chega diante de Deus com o coração sincero e confessa o seu pecado. Confessa o seu pecado. Aleluia. Se eu fosse a igreja, eu glorificava a Deus. Se eu fosse a igreja, eu exaltava a Deus. No livro aos Hebreus vai dizer que uma correção de antemão não é recebida. No livro de Hebreus vai dizer que uma correção de antemão a gente não quer receber, mas lá na frente gera frutos. Lá na frente a gente olha e diz assim: Deus, muito obrigado pelaquela palavra, Senhor. Só assim o Senhor falou comigo, eu confessei e as coisas começaram a andar. Só assim o Senhor falou comigo e houve quebrantamento dentro de mim, houve arrependimento dentro de mim. A igreja do Senhor Jesus Cristo, um filho quando é corrigido pelo seu pai, quando o pai chega severamente diante desse filho, o filho fica triste. O filho quem sabe pensa: pai, por que está fazendo isso comigo? Pai, por que está me
me corrigindo dessa forma. Mas esse filho não foi um bastardo, mas filho, porque o bastardo não aceita correção, o filho aceita. Se ele for filho, vai chegar um tempo que ele vai chegar diante do pai e dizer: pai, obrigado por ter me corrigido, pai, obrigado por ter falado comigo, pai. Eu estava caminhando por caminhos errados, eu estava aceitando conselhos errados, mas o Senhor me corrigiu. Obrigado pela sua correção, porque a sua correção gerou fruto, e hoje eu sou um homem, hoje eu sou uma mulher honrada na sociedade, hoje eu sou um pai de família, uma mãe de filhos. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Se eu fosse você, eu exaltava a Deus. Se eu fosse você, eu recebia essa palavra. Sabe por quê que eu estou dizendo isso? Porque se você não receber essa palavra, é possível que o Espírito Santo de Deus vai revelar, e eu vou ter que ir até você e dizer: confessa o seu adultério, confessa o seu pecado. Vai recebendo essa palavra, porque senão o Espírito Santo de Deus vai revelar o pregador, e eu vou ter que chegar para você e dizer: abandona essa pornografia, abandona esse pecado de adultério. Então o Espírito de Deus vai trazer a revelação e dizer: abandona essa fornicação. O Espírito Santo de Deus vai dizer: abandona essa mentira, essa vida dupla. Vai recebendo essa palavra, porque senão o Espírito de Deus vai ir até você e dizer: é com você mesmo, abandona esse pecado. Nós sabemos a tragédia que aconteceu ali naquele lugar. Aleluia. Uzá até tinha uma boa vontade, Uzá até estava ali de bom coração, mas não era ofício dele, não era para ele fazer o que ele estava fazendo. E quando ele vai descer na harpa, a ira de Deus desceu ali naquele lugar, e Uzá foi morto, fulminado. Trouxe tristeza ao coração de Davi. Ei, não queira ser fulminado por Deus. Ele é amor, Ele é misericórdia, mas Ele é severo também. Considere a sua bondade, mas considere também a sua severidade. Ele continua fiel, Ele continua santo, Ele continua sentado no seu alto e sublime trono. Cuidado, igreja do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós vamos estar aqui clamando e dizendo, e até mesmo murmurando. Às vezes nós vamos estar aqui dizendo: a igreja está fria, a igreja está isso, a igreja está aquilo. Igreja, cuidado, porque quem sabe o que está causando isso são pecados ocultos, são vidas duplas, são pessoas que não caminham diante de Deus com sinceridade, são pessoas em adultério, são pessoas em pecado. Isso tem atrapalhado. Há uma nuvem que impede. O Espírito Santo de Deus está dizendo: se você tem misericórdia dessa igreja, desse povo, confessa o seu pecado e abandona ele, e a misericórdia de Deus descerá sobre esse lugar, descerá sobre essa igreja. Haverá renovo, haverá salvação de alma, haverá avivamento. Confessa e deixa, abandona, caminha na presença de Deus com sinceridade. É palavra do Senhor, não é palavra minha, é palavra do céu. Receba e glorifica. Se eu fosse você, eu glorificava mais a Deus. Se eu fosse você, eu glorificava mais a Deus. Celebra o nome dele, glorifica o nome dele. Aleluia, glória a Deus. Celebra, igreja, glorifica a Deus, igreja. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Glorifique e exalte o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Celebra Ele. Ele é misericórdia.
misericordioso para nos perdoar, Ele é misericordioso para nos alcançar. Se Ele está falando, é porque Ele quer te abençoar. Se Ele está falando, é porque Ele quer mudar a sua história. Se Ele está falando, é porque Ele está te dando uma outra oportunidade. Se Ele está te corrigindo, agradeça a Ele, porque pode chegar uma hora que Ele vai olhar para você e dizer: eu já te entreguei tantas oportunidades, eu fui longânimo com você, mas agora você não aceitou as minhas correções, você não aceitou a minha palavra. Pode ser que Ele venha te deixar para lá, pode ser que Ele venha olhar para você e dizer: quantas vezes eu te corrigi, quantas vezes eu te dei oportunidade, quantas vezes eu te chamei para a oração, para o arrependimento, e você ignorou. Então pode chegar uma hora que Ele pode te deixar de lado e dizer: não há arrependimento, porque foi assim, igreja, que Ele falou para um certo homem, aleluia, chorou, se humilhou ali, parece, mas Deus não encontrou arrependimento no coração. Então eu posso dizer que pode chegar uma hora que Deus venha sondar o seu coração e não ache arrependimento, e sabe o que Ele vai fazer? Lavar as suas mãos e deixar você andar pelos seus próprios caminhos, como está escrito no Salmos 81. Deus está dizendo no Salmo 81: se esse povo me quisesse, se esse povo me buscasse, mas esse povo não me busca, esse povo não se arrepende. Sabe o que aconteceu no Salmo 81? A palavra de Deus vai dizer que Deus deixou com que o povo viesse andar pelos seus próprios caminhos, por causa de falta de arrependimento. E sabe o que Deus fala no Salmo 81? Ele vai dizer assim: se esse povo me quisesse, se esse povo me buscasse, eu alimentaria eles com o melhor trigo, com o melhor mel, eu entregaria para eles o melhor. Se esse povo me ouvisse, mas esse povo não me ouve, esse povo não me quer, esse povo não se arrepende. Salmos 81, lê lá depois. Sabe o que Deus vai dizer no Salmo 81? Deus vai dizer assim: olha, fui eu que tirei a carga de vocês, fui eu que tirei vocês do Egito, fui eu que livrei vocês da escravidão, fui eu que tirei o peso do Egito sobre vocês, mas agora vocês estão rebeldes, vocês não me buscam mais. Se esse povo me buscasse. Sabe o que eu posso aplicar para a vida de cada um de nós aqui nessa manhã? De onde foi que Deus te tirou? O que foi que Ele fez na sua vida? Como você era antes e o que você é agora? Não se volte contra Deus, não seja ingrato, tenha um espírito de gratidão na sua vida. Você foi alcançado pela graça, a palavra de Deus te alcançou, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você foi alcançado pela misericórdia de Deus. Então não se rebele contra Ele, tenha um coração grato, tenha um coração arrependido. É verdade, é verdade que o apóstolo Paulo, apóstolo João vai dizer: filhinhos, não pequeis, filhinhos, mas se porventura vocês pecar, nós temos um advogado no céu. É verdade que nós somos passíveis de pecar, mas se você se arrepender, nós temos um advogado no céu, nós temos alguém no céu que vela por nós. Então não seja ignorante, não seja soberbo, não carrega essa culpa, não faça isso. Se arrependa, confessa os seus pecados, e aquele advogado que está sentado à destra de Deus vai rogar por nós diante de Deus, e esse advogado vai dizer: o sacrifício foi perfeito, suficiente para perdoar os pecados de toda a humanidade. Pai, perdoa ele, está com o coração arrependido, e o Pai vai dizer: em teu nome está perdoado o pecado dele, está perdoado o pecado dela, está perdoado o pecado da igreja. O nome dele é poderoso, o sangue dele é poderoso, o sacrifício foi perfeito para perdoar os nossos pecados. Glorifique, exalte, exalte e glorifique. Glorifique o nome do nosso Deus Pai. Se você faz campanha
venhas todos os dias aqui nesse lugar, boa vontade. Se você é um congregado, um visitante que vem todos os domingos aqui nesse lugar, boa vontade. Mas boa vontade não é suficiente. Precisamos tomar uma decisão certa. Precisamos tomar uma decisão acertada. Boa vontade não é suficiente. Pular, cansar e dançar não é suficiente. Precisamos ter um coração arrependido na presença de Deus. Precisamos agir com prudência e com sabedoria na presença dEle. Ele é misericordioso, mas tem ira também. Então não brinca na presença dEle. Não brinca no altar dEle. Não brinca na casa dEle. Seja sincero. Toma uma decisão sincera. Se você ainda anda em pecado, não aceita correção, é ensinado e você não aceita, é pregado e você não aceita, essa palavra é para você. Se você não aceita a correção do pastor, não aceita a correção da palavra de Deus, está correndo risco. Essa palavra é poderosa. Hoje Jesus Cristo está aqui conosco como um advogado. Ele veio para salvar, ele veio com misericórdia, e ele mesmo vai falar para os seus discípulos: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas no entanto, na mesma palavra ele vai dizer: mas vai chegar uma hora que essa palavra há de julgar todos os homens, todos serão julgados segundo as suas obras. Haverá um juízo para todos. Um juízo para todos. Igreja, Jesus Cristo, ele desceu aqui nessa terra. Uma vez eu preguei essa palavra: o Cristo que veio e o Cristo que virá. Cristo que veio, rico em misericórdia. Rico em misericórdia. O Cristo que veio andou por essa terra pregando e operando misericórdia. O Cristo que veio, um Cristo que abraçou a todos, que sentou na mesa dos pecadores, mesmo sendo escândalos para os judeus. Um Cristo que veio e diante de uma mulher pecadora, disse a todos: quem não tem pecado, que comece a tirar a primeira pedra. Foi saindo do maior ao menor, até ficar Jesus e a mulher. E Jesus olhar para a mulher e dizer: cadê os seus acusadores? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. É o Cristo que veio, é o Cristo que pisou na terra, mas o Cristo que virá com poder e grande glória. O Cristo que virá para aqueles que não confessam os seus pecados, virá como um ladrão. Para aqueles que não confessam os seus pecados, louvado seja Deus, aleluia. O Cristo que virá, ele virá com poder e grande glória. Mas ele não vai vir mais para sentar com os pecadores. Ele não vai vir mais, meus irmãos e minhas irmãs, para estar diante deles e dizer: se arrependa, receba a palavra. Não, ele não vai vir assim. Ele vai vir com poder e grande glória. E quando a trombeta soar, subirá somente os salvos, somente os lavados, somente os remidos, somente aqueles que se humilharam e confessaram os seus pecados diante de Deus, somente aqueles que reverenciaram a presença dele, somente aqueles que caminharam na presença dele com seriedade, somente aqueles que entravam dentro de um lugar como esse e o seu coração não estava em outro lugar a não ser na presença dele, somente aqueles que louvavam com a boca, mas o coração estava cheio dele. Porque tem pessoas que louvam com a boca, mas o coração está distante dele. Tem pessoas que prega para os outros, mas não vive o que prega. Tem pessoas que ora da boca para fora, a oração não sobe, porque o coração está cheio de amargura. Essa pessoa, ela vai ser pega de surpresa. Aqueles que não encontraram com ele nas nuvens serão aqueles, louvado seja Deus, glória a Jesus, que estão com as suas vestes brancas, que estão com as suas vestes brancas, que estão com as suas vestes brancas, sem mancha, sem mácula, sem ruga. São esses que encontrarão com Cristo na glória.
receberão a herança do Senhor. Ah, igreja, que Deus possa agir de misericórdia para conosco nessa manhã. Que haja verdadeiramente quebrantamento na vida de todos. Aleluia. Que nós possamos confessar os nossos pecados, chegar diante de Deus e dizer: Deus, sou pecador, Deus, careço da sua misericórdia. Aleluia. A cada 6 passos sacrificava o Senhor em reverência. É longe demais, Davi, vai demorar demais. Quem sabe Davi olhava e dizia: perdemos a presença dele uma vez, não queremos correr o risco de perder de novo. A cada 6 passos vamos adorar. Agimos com falta de prudência. Não vamos agir dessa forma, porque não será possível que em 6 passos dados a gente vai pecar de forma que a ira dele vai descer. Então, antes que a gente cometa alguma coisa, a cada 6 passos vai ter adoração, vai ter adoração. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é domingo, amanhã, segunda-feira. No outro final de semana nós estaremos aqui clamando pela família de novo. Durante a semana, cuidado com seus atos. Aleluia. Cuidado com os seus atos. Glória a Deus. São 6 passos até o próximo domingo. Cuidado com o que você faz durante esses dias. Aleluia. Cuidado com o que você faz quando você não está aqui dentro desse lugar cultuando. Cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos durante esses 6 dias. Aleluia. Cuidado os lugares que você frequenta. Cuidado. Cuidado com essas conversas nas redes sociais. Cuidado. Cuidado com essas mensagens que você tem enviado nas madrugadas, até mesmo quando a sua esposa está dormindo ou quando o seu marido está dormindo. Cuidado. Cuidado com o que você faz durante esses 6 dias antes de você entrar nessas portas de novo domingo para adorar, se é que adora. Cuidado, porque se você estiver cuidado e agir com prudência, você vai andar com seriedade. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e quando chegar domingo, você já vai entrar nessas portas glorificando. Você já vai entrar nessas portas prestando sacrifício a Deus. Quando você abrir a boca para louvar, esse louvar será tomado pela glória. Quando você entrar dentro desse lugar, unânimes em todos em um só culto, a glória de Deus tomará conta desse lugar, e nós viveremos o maior avivamento que essa igreja ainda não viveu. Deus está convocando. Talvez Ele quer fazer alguma coisa em nosso favor. Talvez Ele quer agir, talvez Ele quer fazer alguma coisa. Cuidado, igreja. Sejamos reverentes. Fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor.